Considerando o elétron em um átomo de hidrogênio, uma massa pontual, girando no plano da folha, em uma órbita circular, como mostra a figura, o vetor campo magnético, criado no centro do círculo por esse elétron, é representado por... Bom, pensando no átomo de hidrogênio, tendo um núcleo simples, com um único próton, carga positiva, nem nêutron aparece aí, e apenas um elétron girando em órbita circular, como se pode ver, nós temos como o elétron girando muito rápido pode ser interpretado como uma corrente elétrica, e a trajetória circular como se fosse uma espira. E é sabido do eletromagnetismo que quando uma corrente percorre uma espira circular, ela gera no centro da espira um campo magnético. O sentido desse campo magnético pode ser determinado pela regra da mão direita envolvente. Então lembra como que é a regra? Com a mão direita envolvendo o fio, o dedão esticado apontando o sentido da corrente, os dedinhos vão representar o sentido do campo magnético. E aí observe nas duas ilustrações que nós temos o elétron girando no sentido anti-horário e quando a corrente elétrica gira no sentido anti-horário, na espira circular, o campo magnético é saindo da espira. Pensando dessa maneira, a gente já teria uma resposta para marcar na questão. Agora, o que é preciso tomar muito cuidado? E essa questão foi muito sutil e muito inteligente. Quando a gente fala regra da mão direita e o dedão apontando o sentido da corrente, não esquece, quando você fala corrente elétrica, fica subentendido que você está dizendo a corrente convencional. O detalhe é que a corrente convencional, ela não é constituída de elétron. Vamos dar uma olhada na tela, eu tenho uma figura para mostrar, para a gente lembrar corrente real e corrente convencional. Olhe na tela. É preciso lembrar que desde séculos atrás, quando se começou a representar graficamente os circuitos elétricos e a corrente elétrica por consequência, isso foi muito antes da descoberta do modelo atômico de Rutherford. Consequentemente, bastante antes da descoberta do elétron livre. De tal maneira que não se sabia na época que a corrente elétrica era constituída de elétrons. E, por uma infeliz coincidência, a corrente elétrica foi desenhada saindo do polo positivo dos geradores. É assim que a gente sempre desenha, o que nós chamamos simplesmente de corrente. Ora, se a corrente real, da maneira como nós descobrimos o que é o conceito de elétron livre, e que os materiais condutores possuem elétrons livres que entram em movimento num fluxo ordenado, formando a corrente elétrica. Elétrons têm carga negativa e eles partem no circuito do polo negativo. Descobriu-se então, junto com a descoberta do elétron livre, que a gente desenhava a corrente errada há séculos. Desenhamos sempre a corrente elétrica como se ela fosse constituída de prótons livres. O detalhe é que não existe próton livre. Os prótons estão presos no núcleo do átomo. Você sabe que se tirar ou tentar tirar um próton do núcleo do átomo, você está fazendo a fissão do núcleo, a fissão nuclear. E aí não precisa saber muita física. A gente associa sempre fissão nuclear a explosões atômicas, a liberações de grandes quantidades de energia. Os fenômenos elétricos não são assim. Então o que acontece? Nós temos a corrente elétrica real, aquilo que acontece de verdade nos fios, que são elétrons livres em movimento. Entretanto, nós desenhamos uma corrente convencional, que seria constituída de prótons livres. E a gente sabe que dentro de um campo elétrico, se elétrons andam para um lado, prótons andam no sentido oposto. De tal maneira que a corrente convencional e a corrente real têm sentidos opostos. Aí olha o que foi que pensou o elaborador dessa questão. Quando nós temos espiras circulares percorridas por uma corrente, e aí olha a linguagem, quando se diz corrente, fica subentendida a corrente convencional. E ela é feita de quê? De prótons. E os prótons andam em sentido contrário aos elétrons. E a regra da mão direita diz
que o dedão aponta o sentido da corrente convencional. E aí ele me mostra uma questão que não tem uma espira, tem a eletrosfera de um átomo e o elétron andando lá. Então, se nós fizermos a regra da mão direita, apontando o dedão no sentido anti-horário, como está sendo sugerido pela figura, a gente vai encontrar exatamente o oposto da resposta correta. Porque o dedão na regra não aponta o movimento dos elétrons, não aponta a corrente real, aponta o movimento dos prótons livres imaginários, apontam para a corrente convencional. Então, se a gente aplica a regra da mão ali, o resultado que der a gente vai ter que marcar o contrário. Então, olho na tela para a gente ver a resposta correta. Se não lembrarmos que esse elétron que se move representa a corrente real, mas que nós trabalhamos como se existisse uma corrente convencional feita de prótons e que anda no sentido contrário ao da corrente elétrica real. É o que nós chamamos de corrente convencional. Convencional. E o que diz a regra da mão? Se a corrente convencional gira no sentido horário, então nós vamos ter um campo magnético que vai apontar para dentro da espira circular. Campo magnético. Lembrando que um vetor é como uma flecha. E a flecha tem aquelas peninhas na extremidade. E quando você está vendo, então, essa flecha indo embora para longe da sua vista, então, se nós ficarmos nessa posição, observando o campo magnético entrando na espira, o que a gente está vendo são as peninhas da flecha. Ou seja, a gente vê um X, significa dizer um campo magnético entrando no centro da espira. Então, o que é o recado que precisa ficar dado? Muito cuidado. Primeiro, com não esquecer que nós trabalhamos convencionalmente com uma corrente errada, como se os prótons fossem livres e andassem dentro do fio. Toda vez que você desenhou uma corrente elétrica, resolvendo uma questão de circuito, resolvendo uma questão de resistores, resolvendo uma questão de malhas, resolvendo uma questão de geradores, enfim, a gente estava indicando ali a corrente saindo do polo positivo. Isso é uma corrente imaginária, isso é uma corrente convencionada. De verdade, o que está acontecendo dentro do fio é que os elétrons livres estão andando no sentido contrário ao que você está desenhando. E aí, então, para ficar esclarecido. Mas, Idelfrânio, por que não se desenha a corrente real? O que é que justifica ficar desenhando a corrente convencional? E aí é uma questão de matemática, é uma questão de esperteza de quem deduziu a corrente convencional na época e resolveu deixar a coisa do jeito que estava. Se eu imagino próton e elétron, a quantidade de carga elétrica é a mesma, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então a quantidade de energia, o trabalho da força e do campo elétrico que eu tenho para levar o elétron para um lado é o mesmo que eu tenho para levar o próton para o outro. Então, matematicamente, a quantidade de energia envolvida é a mesma. A única coisa que muda é o sentido. Então, fica para mim e para você esse trabalho de lembrar o que é corrente real e o que é corrente convencional. E o que eu acho mais grave, e é o que torna essa questão difícil como ela é, simples, mas na hora da prova extremamente difícil de acertar. Principalmente por conta da pegadinha, porque você vê que aparece um item lá que mostra o campo saindo. Então você está vendo que tem um item C. Então se eu marco o item C, eu já perdi a questão. E é o que eu sou levado a marcar. O que acontece? Eu passo a eletrodinâmica inteira, quando eu falo de corrente elétrica, de energia e potência elétrica, de resistores, de associação de resistores, de gerador, de receptor, de capacitor, de lei das malhas. Eu passo o tempo inteiro desenhando a corrente, chamando simplesmente a corrente. A corrente sai daqui, a corrente vai para lá, a corrente divide, a corrente soma. E eu não reforço na minha memória a corrente convencional, como se fosse feita de prótons. Eu não fico lembrando que a corrente, na realidade, é no sentido contrário, que ela é feita de elétrons.
Mas aí quando chega lá no final do curso de eletricidade, eu tenho que aprender eletromagnetismo. E aí eu tenho que aprender as regras da mão. E aí eu tenho a regra da mão direita envolvente, que aí eu vou dizer que o dedão aponta o sentido da corrente. Como é que eu vou lembrar que é corrente convencional? E que os dedinhos vão apontar o sentido do campo magnético. E aí então, o elaborador dessa questão foi extremamente maldoso, mas também foi muito esperto. E você também precisa ficar esperto.